Boa tarde. É, Meu nome é Paulo, eu trabalho no iFood há 3 anos e alguma coisa. E hoje eu vou falar sobre um case que a gente teve no ano passado sobre pipeline de dados para o Data Lake. O que seria isso aí? É pegar os dados que as aplicações geram, os microserviços, e enviar isso para o Data Lake. É, eu vou, eu usei como se fosse uma linha do tempo ali, V1, V2, V3, para a gente entender os problemas que a gente teve, como que era a arquitetura antes, e aí a gente vai passando, eu vou explicando mais detalhadamente. Vamos lá. Primeiro, queria mostrar sobre como é a arquitetura, como era o primeiro pipeline de envio de dados. Deixa eu usar esse cara aqui. Como era o pipeline de dados de envio para o Data Lake no início, e isso ainda é utilizado por boa parte dos serviços que a gente tem no iFood. São alguns casos que a gente teve que fazer a alteração que vocês vão ver aqui, mas a ideia é que a gente melhore esse fluxo até para todos os outros serviços também no futuro, né? Vamos lá. Então, a gente tem um microserviço aqui é, que gera os dados. Eu vou usar de exemplo o microserviço de pedidos, que a gente chama de orders. Então, às vezes, se eu falar orders ou pedidos, é o mesmo microserviço. E aí, o que acontece? Esse cara, ele gera os serviços, ele gera os pedidos, e aí ele armazena no Postgres. A gente fazia um dump. Então, os pedidos são gerados no Postgres, a gente armazena isso, o serviço usa isso, os outros serviços que se comunicam com orders utilizam esse PG. E, e aí, no final do dia, a gente costumava fazer um backup. Então, a gente tem aqui um primário, uma réplica e uma outra réplica em uma outra região, que era no ano passado. E dessa réplica, para não interferir no primário, a gente faz um dump, e esse dump envia para um repositório S3, e o Databricks, que seria aí os clusters de Spark, ele consome esse dado. O que aconteceu? Esse fluxo funcionou muito bem durante um ano e pouco, e aí começaram a aparecer os problemas. O tempo de PG dump, de conclusão do PG dump, aliás, backup aqui que eu menciono é sempre dump, tá? Apesar de ter os comentários que dump não é backup, mas no iFood a gente dá mais valor pro dump até do que o base backup mesmo. Se um dia a gente precisar usar base backup, eu acho que a gente vai ter algum problema, né, Glauco? E então, e aí o tamanho dos dumps começaram a aumentar significativamente, porque o que acontece? Imagina que você tem, o iFood tinha uma meta o ano passado de 8 milhões, vamos supor. E, e aí, com essa meta, você tem numa tabela de pedidos, você tem 8 milhões de registros por mês. E aí você tem uma outra tabela desse serviço, que é a tabela de status. Essa tabela de status, você consegue visualizar nela se o pedido foi confirmado, se o restaurante começou a preparar, se saiu para entrega. Então aí você já pode multiplicar esses 8 milhões que eu estou usando, o número vai ficando maior. E tem uma outra tabela de eventos, que aí essa tabela ela contém os eventos que foram acontecendo em uma sequência. Então, assim, a gente acaba tendo um volume de dados que ele só tende a aumentar e vai aumentar e aumentar e não vai ter fim. Então, eu até gosto de usar essa frase, que a simplicidade foi boa para começar. A gente não precisava pensar em Debian, pensar em Kafka há um ano atrás, porque a gente tinha outras prioridades. Mas aí a gente bateu com esses problemas e aí o que aconteceu? A gente tem um relatório que ele é entregue todo dia de manhã para os analistas, por meio do Slack, e aí esse relatório ele saía, sei lá, 6 da manhã, depois passou para 7, e aí quando dava algum problema ele era entregue às 9 ou mais tarde, e aí começou a complicar muito o fluxo de trabalho dos analistas. E foi aí que a gente precisou pensar em
pipeline aí, e a gente testou várias ferramentas. Não foi o Debizium de cara que resolveu nossos problemas e a gente ficou feliz com isso. A gente testou outros casos, não deu certo. E o Debizium acabou dando certo porque, apesar de ele trabalhar como um streaming, que não é exatamente o que a gente está usando aí, o streaming não é utilizado da forma, vamos dizer assim, mais proveitosa que ele poderia ser utilizado, a gente só utiliza ele para poder fazer esse backup. Ao invés de a gente fazer um backup por dia, é como se a gente fizesse um backup cada 5 minutos. Então a gente consegue ter, no final do dia, na hora que esse dump for ser processado pelo Data Lake, a gente consegue fazer isso coletando somente os últimos 5 minutos, por exemplo, porque o resto já está lá e já está no Data Lake. Então, eu vou passar, depois eu vou para o lado de lá também, mas basicamente o que a gente acrescentou no fluxo? Então a gente tinha um microserviço que envia os dados ali para o primário, para a réplica e tudo mais. Esse cara aqui ele não tem mais o dump, e aí esse pipeline, o Debizium, ele é conectado no banco primário e conectado no banco primário, ele coleta esses dados usando o CDC do banco. Então, no Postgres aí é o wall, né? E no MySQL seria o binlog. E para o Oracle seria o Golden Gate, né? Que coletaria esses dados. Então, ele coleta esses dados, envia aqui no Kafka Connect, que tem o cluster de Kafka e Zookeeper. E aí eu vou entrar em detalhes das caixinhas amarelas depois, mas só para contextualizar aí melhor, o que é o Kafka aí, às vezes tem várias pessoas que já ouviram, mas não tem muita ideia do que é. Ele é um projeto do LinkedIn para dados em tempo real. E o Kafka, assim, uma boa definição que eu ouvi esses dias é que ele é uma espécie de canivete suíço. Então você pode usar ele da forma como o iFood está usando, você pode usar ele como mensageiro, como utilizar as filas dele. Em alguns casos tem gente que acaba até substituindo o banco de dados, entre aspas, pelo Kafka. Apesar desse dado ser guardado depois no banco de dados, mas para consulta o Kafka às vezes acaba sendo mais rápido. E ele tem baixa latência também, né? Até por isso que facilita. E a gente vai falar também nessa palestra da Confluent. A Confluent é uma empresa que ela foi formada pelos criadores do Kafka na época que eles estavam no LinkedIn. E a versão que a gente usou da Confluent é a Community, que é a gratuita. Ela já tem tudo que a gente precisa e basicamente a gente usou ela por facilidade mesmo, não tenho vergonha de falar que, cara, configurar um Kafka, configurar o connector, configurar o schema registry ia dar um trabalho. Eu tentei, consegui, mas assim, em larga escala isso poderia ter problemas, assim. E como é uma ferramenta nova, então a Confluent você dá lá yum install ou apt install e você resolve o problema. Ele instala tudo para você. Então foi por isso que a gente acabou optando pela Confluent, né? E aí tem uma descrição do Debizium que eu comentei sobre o CDC, que ele utiliza o CDC do banco de dados. E ele cria um slot semelhante a uma replicação lógica. Então, assim, para monitorar, do ponto de vista de banco, a gente consegue monitorar o tempo de replicação, se está atrasado, não está, quanto tem, quanto já foi, por aí vai. E aí tem a parte boa, né? A gente conseguiu uma solução que não afetaria o código, não afetaria o fluxo de trabalho de desenvolvedores. Isso seria importante. Não que no iFood a gente teria problemas para falar com desenvolvedores, mas assim, eles têm as metas deles, a gente tem as nossas, e juntar todo mundo para fazer um fluxo que funcionasse, ou enviar via evento, nesse cenário, no ano passado, seria um problema. Então, mais uma vantagem do Debizium que a gente conseguiria controlar isso só no banco de dados. Ele utiliza Avro. No Data Lake a gente está utilizando Avro e Parquet, então isso também foi uma vantagem, que a gente não precisaria trabalhar o dado em alteração de tabela, qualquer DDL a gente conseguiria continuar o fluxo normal com Avro, porque ele tem lá o conceito de esquemas, de versionamento, então
que não teria problemas. E assim, esse último ponto que eu comentei faz tempo que a gente está com a ideia de colocar um Kafka e começar a pensar na aplicação utilizando Kafka, então isso já seria um bom motivo para a gente ter um cluster, entender como funciona, conhecer melhor, saber o que é bom, o que é ruim no gerenciamento do cluster. Mas aí a gente teve problemas também, né, nessa versão 2, que ela ficou em produção durante um dia só, foi muito rápido. O Debian ele precisava ser plugado no banco de dados primário. E aí como que você vai justificar para o seu gerente, para o seu chefe lá, que você vai plugar um negócio que você nunca viu na vida, conheceu há 2 meses na internet, em algum blog, não é muito justificável, né? E aí também tem a necessidade de instalar os pacotes no servidor do banco de dados. Então, pelo menos no iFood, a gente, assim, o banco de dados, o servidor dele, a gente não instala nada, não faz nada, a não ser que seja que diz respeito ao banco de dados. Então, eu teria que instalar várias libs, aí eu até passei o exemplo de umas, tem algumas aí que precisariam ser instaladas. Cara, tirando o PostGIS aí, que é tranquilo, o resto não é o tipo de coisa tão trivial para colocar num banco de dados e achar que tá tudo lindo, né? E aí a gente não teria oportunidade de errar. Por que que não teria oportunidade de errar? Porque, voltando aqui o fluxo, porque esse pontilhado que eu fiz, essa seta com pontilhado, para entender como que o Debian trabalha, depois eu vou passar um pouco mais a fundo na demo, mas ele tem configurações que você tem que passar dentro do banco de dados. Então, passei uma configuração errada, preciso dar restart no serviço. Putz, aí você tem que falar com o cara do serviço, meu, que hora que eu posso fazer isso? Que hora que eu posso fazer agora? Não posso, tal. E é sempre no primário. Então a gente interfere no serviço. E isso seria um problema. E a gente teria uma janela, né, como eu comentei, dependendo do serviço e não poderia errar. E aí foi que a gente passou para essa versão 3, que a única diferença é os 2 quadradinhos aí em laranja, que é o PG Kafka. É um banco Postgres normal, não tem nada de diferente nele, eu só coloquei PG Kafka para identificar que ele não era de nenhum serviço. E aí o que acontece? A gente utiliza esse fluxo criando uma replicação lógica do primário para o PG Kafka. E essa replicação lógica, a gente consegue utilizar o wall dela. Então, essa replicação ela acontece para esse PG Kafka e o Debian é plugado nesse PG Kafka. Então, assim, cara, fiz uma alteração errada no banco, eu tenho a liberdade de restartar ele a hora que eu quiser. A configuração, se tiver algum problema, eu posso também testar coisas. Testar é uma palavra complicada para falar de produção, mas daria para brincar aí com alguma outra coisa e não interferir no serviço. Esse foi o ponto principal do PG Kafka. E o fluxo todo continua o mesmo. Com os quadradinhos em amarelo ali, que a gente tem o Kafka Connect, o Debian, S3 Connect e tudo mais. Daqui a pouco eu comento sobre eles, aí fica mais fácil de entender. E a preparação do ambiente, como eu comentei, a gente usou o Confluent Community para não ter o problema de ficar configurando instalação e tudo mais. E aí o Zookeeper ele já vem pronto, né? Você só tem que passar uma configuração sobre os nós que estão no cluster. O Broker também já vem pronto, você só tem que configurar um arquivo properties e por aí vai. E eu passei, tem um artigo que eu publiquei há um tempo atrás no Medium e ele tem a explicação passo a passo de como configurar o Zookeeper, o Broker. Eu não vou entrar muito em detalhes porque o foco mesmo seria explicar o pipeline dos dados. Mas no Medium aí tem o passo a passo de cada item e como que a gente fez a configuração. E, aliás, a configuração a gente fez no Google Cloud. Aliás, eu fiz no Google Cloud, no Medium, só para entender como que funcionava o Google Cloud e tal, mas no iFood a gente configurou isso na Amazon, com as máquinas da Amazon e tudo mais. E aí,
explicando um pouco o que a gente teve que fazer para o Postgres aceitar esse plugin do Debizion, a gente teve que configurar ali o protobuf, o GCC, o proj, que são libs aí de desenvolvimento, né, tal. E a configuração é bem tranquila, não tem, tem um passo a passo também que eu deixei no Medium, é bem tranquilo, não tem muito segredo. Depois que funciona. Até funcionar é um pouco complicado. E o Debizion, ele depende do Kafka Connect para funcionar. O Kafka Connect, para quem não conhece, você tem o broker, que é o cara ali, o mensageiro, que tem os tópicos e organiza ali as mensagens e tudo mais. O Kafka Connect, ele é uma espécie de... Depois eu passo no outro slide. Ele é uma espécie de framework que ele vai te ligar o Kafka com qualquer outra coisa aí que a gente tem desenvolvido para se conectar no Connect. Então a gente tem lá Elasticsearch, tem conexão JDBC, tem o Debizion, cara, tem muita coisa que você pode conectar usando o Connect. Mas a ideia é essa, que ele é uma espécie de framework. E até arquivo mesmo dá para ler com o Kafka Connect. E aí ele envia isso para o Kafka e ele pode fazer o caminho inverso também. Então, alguma coisa que está no Kafka e você envia para outro lugar usando esse framework. A manutenção do Debizo ela é feita com o curl, né, no Kafka Connect mesmo. E depois eu passo um, um slide aí passando sobre a configuração. Agora eu vou fazer uma demonstração, só para vocês terem uma ideia da questão da latência e tudo mais, como que é a configuração. Vou pegar lá as máquinas. Pá, pá. Cara, será que eu perdi a internet? Acho que não. Opa, peraí. Pá. Ah, isso aqui. Então vamos lá. Aí o que aconteceu? Depois que a configuração do Debizion já está pronta, o que o Debizion faz? Ele configura aqui para você um nome que você escolhe, você define, esse nome pode ser qualquer um, e depois ele vai descendo o nível conforme o esquema e a tabela. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma tabela no esquema Postgres e com a tabela Postgres Table, e ali ele faz o mesmo caso. Eu criei essa tabela, tem até um data a mais aqui, que foi que eu usei para testar agora há pouco, se a demo funcionava. E a gente vai criar agora, eu vou inserir um dado, e aí a gente vai conseguir ver como que ele aparece ali no Kafka para a gente no tópico. Então vamos lá.
Opa, já existe. Seria mais um só para ficar bonito. Isso aí. Então aqui dá para a gente perceber o seguinte, como que ele popula o tópico. Ele vai escrever lá um before null, quer dizer que foi um insert. Se fosse o update, ele traria aí a linha anterior, né, e a nova linha. E aí ele passa a descrição exata do objeto e os valores que foram inseridos. Então, e aí tem aqui o tipo do dado e tudo mais. E aí aqui embaixo tem umas configurações do Debizium. E aí tem alguns pontos, né, para a gente comentar. A tabela, ela tem que ter PK, por mais trivial que seja, mas tem algumas tabelas que a galera não gosta de criar PK. Mas ela tem que ter uma PK. E esse tipo de dado, não sei se deu para perceber aqui, mas o timestamp, por exemplo, ele converte para string. Então, assim, tem alguns casos que a gente tem que tratar o dado depois, quando ele vai ser lido. Não é tão simples assim para o Debizium entender o que é um timestamp e tudo mais. Então, quando é um int, quando é um texto comum, ele consegue entender claramente. Agora, quando vem um caractere diferente aí, ou alguma outra coisa, geralmente ele converte para string. No caso da data, eu forcei a converter para string. O padrão é converter para long, e aí ele acaba utilizando o epoch desse cara. E tipo, não ia dar certo no nosso contexto do iFood usar o epoch, porque teria que desfazer o cálculo que ele fez para transformar em epoch. E aí, só para ficar mais claro, esse cara aqui, ele faz isso. É uma espécie de um JSON que ele gera. Eu poderia ter falado por aqui, que é bem mais simples. E aí tem as descrições do que ele fez, tudo, o horário que ele fez e tudo mais. Mas assim, o que eu queria mostrar com esse cara é como que é rápido. Tudo bem que aqui o volume é bem baixo, mas ele tem uma latência bem baixa e ele consegue publicar isso absurdamente rápido e no nosso contexto ajudou bastante. Porque esse dado, depois que ele está aqui no tópico, o que acontece? A gente tem um outro connect, que é o Kafka S3 Connect, que ele vai pegar esse dado que está no tópico e ele vai enviar pro S3, ou ele enviaria para o GCS, ali, o Google Cloud Storage, e você consegue coletar esse dado e trabalhar ele, e você tem a versão dele. Então, por exemplo, se eu vier aqui e fazer o seguinte, aqui, vamos dar um... aqui outra coisa. Deixa eu... E aí agora eu vou inserir mais uma linha. Isso aqui deu uma inchada aqui. Vou colocar mais uma. Beleza. O que acontece agora? Ele inseriu mais uma e... Isso aqui. Deixa eu ver lá primeiro. Beleza. Demorar um pouquinho, ele já termina. O que eu quero... Ah, acabou. Não processou nada. Ah, tá. Põe. Aqui é a hora que a demo falha. Bom, o que eu queria passar, vou esperar ele coletar de novo, acho que eu dei o Ctrl+C muito rápido.
o versionamento que ele faz da tabela. Então eu adicionei mais uma coluna ali e isso vai ser transparente para o Avro, porque ele vai usar o esquema que tem ali no versionamento que ele faz. E para o Data Lake também é transparente, ele também não vai passar... Agora foi. Isso aí. Se eu pegar esse cara aqui agora... É que essa tela ficou muito... Eu tive que reduzir por causa do projetor, mas assim, a ideia que eu quero mostrar para vocês é... Eu tinha um esquema, e esse esquema ele tinha um versionamento de tabela. E aí eu criei um novo esquema que seria uma alteração na tabela e gerou um novo esquema também. E isso já contempla o Data 3 ali que eu adicionei. Então isso é mais uma vantagem que a gente teve com o Debison, que foi transparente para a equipe de data. Eles não tiveram que se preocupar com o tipo do dado que está vindo e se foi aumentado ou diminuído a quantidade de colunas e tudo mais. E também tem eu deixei nesse ESC Cinema, tem um passo a passo também, desse fluxo que eu acabei de mostrar. Vamos continuar aqui. E aí tem a conclusão de tudo isso, o que aconteceu, né? A gente conseguiu diminuir com esse fluxo o pipeline de dados, que a gente tinha um processamento que era feito durante a madrugada, a gente conseguiu diminuir ele de 12 horas para 30 minutos. Foi um case bem legal, principalmente pelo número, né? Agora a gente tem a possibilidade de usar os dados H-1. O que é isso? Hoje no iFood, boa parte dos dados que a gente olha, analisa, a gente analisa um dia para trás. Então, a gente tem lá os pedidos que foram feitos hoje no almoço, a gente só vai conseguir ver esses dados no Data Lake, né? Não é no banco de dados, tudo, mas no Data Lake os analistas eles conseguem ver isso amanhã, né? Dessa forma, a gente tem a possibilidade, como o dado está sendo enviado em tempo real para lá, se o cara quiser fazer uma promoção e, sei lá, vai rolar uma campanha de marketing de venda de esfirras, por exemplo. E aí eu quero saber qual é a volumetria que isso está tendo, se tem aderência, não tem aderência. Eu consigo ver isso agora com um tempo muito menor. Eu não preciso esperar o dia seguinte para saber se minha campanha foi um sucesso ou não. Dessa forma aí eu consigo, a cada 5 minutos, ter uma visão assim, cara, não estão usando o cupom, cara, estão entrando na promoção, não estão. E até dá para identificar falhas também. Por exemplo, se uma promoção que não tem ninguém comprando, a gente tem um problema. E daria para analisar usando os dados aí, como que está o andamento, né? A gente agora tem um cluster, né, de Kafka funcionando, então a gente consegue fazer outros testes com aplicação, com eventos. E a gente tem um KSQL também agora, que o KSQL faz parte do pacote da Confluent, do Community, então por enquanto é gratuito. E o KSQL é um negócio bem legal, porque assim, você tem o tópico, que tem aquele payload que eu mostrei, e pode parecer um pouco estranho você conseguir... Deixa eu pegar aqui atrás. Esse cara aqui é melhor para mostrar. Aqui você tem essa mensagem, para você consultar ela no Kafka pode ser um pouco complicado. Com o KSQL, o que ele faz? Ele abstrai essa consulta que você teria que fazer numa espécie de NoSQL, que seria no Kafka, né? Para você consultar, e você consegue usar esse select nele, select asterisco from, você inventa lá uma tabela que você dá um nome para ela, e você consegue usar esse cara para fazer essas queries, e ele agrega essas queries. Então, por exemplo, o lance da campanha que eu comentei. Eu poderia fazer um select fazendo um max, ou fazendo um count, ou qualquer coisa do tipo, para saber a quantidade de utilização ou a quantidade sei lá, que não está entrando, que está entrando de pedido. E ele vai agregando esse dado e ele vai te devolvendo, ele te devolve uma saída com o resultado. Então, por exemplo, se eu fiz um count da quantidade de pedidos que eu tenho no último minuto, ele te devolve um count, no próximo minuto ele te devolve outro count, e você pode jogar isso em algum dash e entender o que está acontecendo muito mais fácil do que você ter que ir lá no banco, como
Tem várias situações que a gente faz isso ainda. A gente vai no banco e dá um count no banco e joga para um gráfico para ser analisado. É, Dependendo da situação, como orders, pode ser complicado você ficar batendo uma query, fazendo count no banco o dia inteiro, toda hora, para ser visualizado num dashboard. Então, o KSQL ele te dá essa oportunidade bem legal de você analisar esses dados direto no tópico e já enviar ele pronto. Então, você está gastando o processamento, entre aspas, do Kafka e não do banco. É uma vantagem bem legal. E, deixa eu passar aqui para o próximo. E também, assim, não foi tão simples assim colocar em produção também. Teve vários erros de rebalance do Kafka Connect, principalmente. Não é um negócio que está tão bem documentado assim, então isso faz parte até das desconfianças que a gente tinha de plugar o Debizium direto no banco de produção. É assim, apesar de não ter muito relacionamento, mas considerando o projeto como um todo, como a gente tinha várias falhas de rebalance, de stop do Kafka Connect, o processo parava e por falta de configuração correta mesmo, não tinha nenhum segredo ali que não era máquina, não era memória, não era nada, no ponto do stop ali do Kafka Connect. Então a gente apanhou bastante no começo com isso. E o que acontece? Quando você para o processo do Debizium no meio, o flush ali que rolaria na replicação lógica, ela não rolou. E aí, quando você starta o serviço novamente, a gente sempre tinha, assim, por dia, antes de ficar redondo e funcionar sem problemas, a gente tinha 20 mil pedidos duplicados no Data Lake. 30 mil, às vezes. Um dia bom tinha 10 mil. Por quê? Porque ele corta o processo e ele começa de novo e ele não avisou lá na replicação lógica, cara, já passei por aqui e tal. Então aí ele pegava de novo, coletava tudo de novo. E aí a parte feia, né, para um DBA, para um desenvolvedor, é ter que falar para a equipe de data, cara, coloca um distinct que resolve, entendeu? E resolveu por 3 meses, mas a gente teve que resolver esse problema, né? Porque é feio. E aí eu comentei aqui já das linhas duplicadas. E também teve o problema com Java. Eu não sou desenvolvedor, não tenho um background de desenvolvedor, então apanhei bastante com Java para configurar. O Lucas deu várias dicas aí de como configurar. Deu certo depois. E o cluster foi recriado várias vezes para a gente consertar falhas e tal e tudo mais. Então, assim, é legal mostrar que foi legal, tá funcionando, tá em produção, tá bonito, tudo, mas, cara, não foi um negócio tão trivial assim também. E aí só dando uma passada, assim, só para é legal falar assim que, legal, o Debizo funcionou e acabou, é só isso agora. Nem tanto, porque a gente já está pensando em outras alternativas. A gente tem casos que o Debizo não se aplica, por exemplo, pedidos e pagamentos no iFood são dados append only. Então, assim, se você fez um pedido, você gerou um insert. Se você cancelou o pedido, você gerou outro insert. A gente não atualiza o dado que já existe. Para esse caso, o Kafka resolve, o Debizo resolve, mas casos que a gente tem update, por exemplo, fornecedores, os restaurantes, né, os supermercados, que seja. Se você alterar o endereço dele, o endereço físico da loja, lá na tabela desse serviço, do serviço de fornecedores, ele vai fazer um update, ele não vai gerar uma nova entrada. Então, esse tipo de dado não daria para ser analisado e ser colocado num Debizium, por exemplo. Então, para esses casos, a gente já está estudando o Databricks, que é uma ferramenta que ela consegue entender quando rolou um update ou não, e aí ela gasta o processamento dela com o cluster lá e te resolve. Quando você vai visualizar o dado, ele já, por meio da PK, ele consegue saber se aquele dado ele é o mais recente ou não, PK e timestamp. Tem o DMS da Amazon também, que dá para fazer esse tipo de trabalho. A gente está testando o Scoop também. O Scoop ele faz conexão JDBC mesmo no banco, então para determinados serviços pode ser que não funcione tão bem, mas a gente vai testar. E vai ser lançado o Debizium Standalone Container, né? O que é esse cara? Ele não precisa de Kafka nem nada para funcionar. Você vai instalar um pacote e ele vai funcionar. É bem legal, assim, para quem tem a necessidade de enviar dados para algum outro lugar, é bem legal porque
você vai poder você pode gerar um arquivo com ele, você pode enviar para o S3 para um storage, né? Enfim, é bem interessante. Tem o Brooklyn, que é é uma ferramenta do LinkedIn também, que eles divulgaram recentemente, que dá para fazer esse tipo de movimentação, mas aí no caso é só MySQL. E um banco que o próprio LinkedIn usa, que chama Expresso, que é bem pouco conhecido. E a gente tem umas ideias aí de conectar o Databricks. O Databricks aí no caso seria... Deixa eu voltar aqui nesse fluxo para ficar bonitinho. O Databricks aí no caso é o cara que consome aí os dados, né, que são gerados. A gente tem uma ideia de conectar ali, dá até para... dá para ver ali já, né? A caixinha azul ali, que é o repositório da S3. Se a gente conseguisse conectar o Databricks direto no Kafka, a gente eliminaria esse passo aí do pipeline. Então a gente economiza aí com recurso, né? Porque a gente joga esses dados para S3 e a gente não apaga nunca. Então são ideias aí que a gente está tendo para o próximo ano aí para melhorar. É legal mostrar que mesmo com o Debian funcionando, não é o cara que vai ficar aí por muito tempo e que vai resolver todos os nossos problemas também, né? Cara, e é isso. E é isso. Perguntas? Opa, deixa eu... Será que tá funcionando? Deixa eu ver. Opa, não tá. Deixa eu... Acho que não, deixa eu pegar outro. Oi. Não tá também. Aí está. Oi. Eu queria saber, Paulo, como é que ficou o monitoramento desse serviço aí do Kafka, porque ele pode cair, pode sofrer um workload forte durante meio-dia, e daí eu queria saber como é que tu monitora isso e como faz para Então, tomar uma ação. entendi. A primeira coisa que me falaram quando eu sugeri o Debian aí, né, foi assim, o Kafka é legal de subir, é fácil, mas eu quero ver manter de pé. Então, o monitoramento foi um negócio que pegou bastante. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Cara, eu não vou ter aqui a configuração dele aqui, mas eu te passo depois, até certinho. A gente tem um dashboard no Grafana. A gente vê os dados para o Prometheus, e o Prometheus, do Grafana, a gente coleta esses dados. Então, a gente tem lá os dashes de... deixa eu mostrar, vai, mais rápido. Então, a gente faz o monitoramento com Grafana. Esses aí são os dados que são coletados do Kafka usando Prometheus. A gente consegue monitorar os tópicos, também tem uns picos aqui as rampas e tal, e CPU e mensagem por segundo e tudo mais. Acho que respondeu? Sim. O que eu ia perguntar também é quando ele cai, e aí beleza. Ele caiu, como é que tu vai fazer para reconsumir todo esse dado aí? Ele está tudo nos arquivos UOL, tu retransmite, como é que funciona? Então, aliás, um ponto que eu não respondi, a configuração de máquina, CPU, disco e se está com carga ou não, isso é feito usando os ABICs. Então, são coletas da máquina mesmo, normais, igual é para todas as outras máquinas do iFood. Esse cara, a gente consegue ter uma ideia do fluxo que está andando e como que está, mas assim, basicamente é nos ABICs que a gente monitora. A respeito da carga, o que acontece? O Debian, você consegue setar nele uma configuração de quanto em quanto tempo eu vou enviar esses dados para o Kafka. Então, o que a gente fez foi o seguinte, a cada 5 minutos a gente envia. Então, com essa demanda, a gente tem muito pouco problema de envio, porque a gente não fica batendo direto no banco, então o Debian ele suaviza isso. Aliás, usando CDC, né? Não é com query. E a gente tem aqui, ó, tem vários gráficos aqui sobre... A gente tem do Zookeeper também. E a gente tem um alerta que a gente recebe no Slack, que a gente usa, que é quando esses dados, os dados que a gente já recebeu no Data Lake, eles estão
com o count, o conteúdo está diferente de produção. A gente faz uma validação, isso é um servicinho que roda à parte. Mas o que a gente usa mais é o Grafana mesmo, ele fica com o gráfico aberto ali, bonitinho. E quando a gente vê que está tudo vermelho, é que deu problema. Obrigado. Alguma outra pergunta? O tamanho da base? Cara, essa base aí, ela... Você diz o tamanho do que ficou o cluster no Kafka ali ou do banco? Esse banco que a gente está usando, ele tem 500 ou 600 gigas, né, mais ou menos? É isso, né? Oi? Ele deve ter 600 gigas, mais ou menos. Só que desses dados todos que tem no banco, a gente coleta só 3 tabelas. Então, a gente acaba não replicando o banco inteiro, a gente replica só coisas novas. E o passado já está guardado no Data Lake, porque assim, uma vez que ele está lá, a gente não precisa reprocessar ele. Então, isso é uma outra vantagem que o Debizium deu para a gente, que assim, a partir de uma data X, a gente parou de fazer o dump e começou a usar o Debizium. Então, e o Debizium a partir daquele momento, não é resgatando o passado. Então é isso. Obrigado, gente.